Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre memória. Eu sei que isso é um problema de muitos leitores, porque a gente lê, a gente gosta muito de ler, só que as coisas que a gente lê não ficam na nossa cabeça. É que eu sofro de perda de memória recente. Então hoje eu vim dar algumas dicas pra você aí de como lembrar de tudo que você lê e não precisar reler o livro porque você esqueceu o que você leu algum tempo atrás. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like também, se você também é leitor memória fraca. E se você conhece algum leitor memória fraca, compartilha esse vídeo. Eu já fiz um vídeo anteriormente aqui no canal, onde eu falava sobre alguns hábitos de leitura que me ajudam a ler mais. E não só que me ajudam a ler mais, mas também que me ajudam a reter mais informação daquilo que eu li. Então eu vou deixar passando aí nos cards também pra você assistir como um vídeo complementar a esse daqui. Nesse aqui eu vou focar mais em lembrar mesmo e não em ler mais, porque às vezes nessa coisa da gente tentar ler mais, a gente acaba lendo mais rápido, a gente engole o livro e aí quando acaba a gente não sabe o que aconteceu lá no começo. E quando o livro faz parte de série, é pior ainda, porque eu sei que tem gente que lê as séries assim, sai o primeiro livro, tá lendo, o próximo só sai daqui 2 anos, e aí depois você vai o quê? Você vai precisar reler, se a sua memória for fraca, você vai precisar reler o primeiro pra ler o segundo, e aí quando sai o terceiro, você precisa reler o primeiro, reler o segundo pra ler o terceiro. Então assim, com essas dicas, eu vou te ajudar a não ter mais que ficar relendo o livro por aí, só porque você não lembra mais o que aconteceu. Primeiro de tudo, o ambiente em que você lê faz muita diferença. Porque às vezes você sai com um livro na bolsa porque você vai sair, vai ficar muito tempo fora, não quer ficar sem fazer nada. E aí você tá lá, sei lá, na fila do supermercado e tá lendo um livro. Você fica ouvindo ali coisa da vida dos outros. E isso acaba desconcentrando a gente da leitura. A gente tá passando o olho ali naquelas palavras, mas não tá absorvendo nada, a gente só tá lendo, a gente não tá entendendo nada. Então, um ambiente confortável, silencioso, ou se você consegue ouvir com música, precisa da música para abafar ruídos externos e consegue se concentrar com música. Então, assim, faça tudo que for preciso para você ficar confortável e conseguir se concentrar naquela leitura para não só passar o olho pelas palavras, né, mas sim ler e absorver o que você tá lendo. Então, primeiro de tudo, arruma aí um canto confortável para você ler. Segundo, tem livro, principalmente fantasia, suspense, clássicos, assim, que tem muita informação pra gente absorver. E fazer anotações vai te ajudar muito. Tem aquele método de estudo, de ensino, que a gente ouve muito quando a gente é estudante, principalmente do ensino médio, né, que é aquela coisa do ouvir, escrever, ler e falar sobre, né, e aí cada um ajuda a gente a absorver cada vez mais aquilo que a gente tá lendo, aprendendo, enfim. E fazer anotações sobre o que você lê vai te ajudar muito a lembrar daquilo que você leu. Não só fazer anotações, como marcar também. Se você é daquele tipo de leitor que gosta de deixar o livro impecável quando termina de ler, você pode colar um post-it dentro do livro e fazer as suas anotações ali dentro do post-it, ou você pode arrancar uma folha de um bloquinho de notas, de um caderno e fazer essas anotações, depois guardar dentro do livro e assim, sempre que você pegar o livro, você pode ler as suas anotações de coisas que você achou importantes de lembrar, ou plots, assim, coisas que são importantes para a história que você anotou ali, e você vai ter tudo naquela folha, não vai precisar reler o livro, porque você vai ter anotado tudo. Eu trouxe aqui uns exemplos onde eu fiz isso. Primeiro, a gente tem aqui Volta ao Mundo em 80 Dias, nessa edição. E esse livro, eu li ele em 2017, eu acho. Então, tipo, eu faço isso há muito tempo. E aqui, ó, logo na contracapa, né, já tem 3 post-its colados, que são coisas que vão acontecendo na história que eu acho que são importantes de lembrar. Então eu fui anotando aqui e colando na contracapa mesmo, mas tem algumas anotações no meio do livro também. Então, ó, tem um post-it aqui no meio, e aí eu vou... Nossa, esse livro tá me dando crise de rinite. Aqui tem outro post-it. E aí são coisas que, por exemplo, eu li um capítulo. Ah, nesse capítulo alguém morreu.
eu vou lá e anoto no post-it, fulano morreu. Aí, quando eu termino de preencher o post-it, eu colo o post-it ali onde eu terminei de preencher e eu sei que de um post-it pro outro, aquelas coisas aconteceram. É meio que um resumo dos pontos ali mais importantes do livro. E tem aqui também Pilares da Terra, que é um livro bem grandinho, né, assim, impossível lembrar de tudo que tem aqui dentro sem fazer algum tipo de anotação, marcação das coisas importantes. Então aqui, ó, tem vários post-its colados ao longo do livro, onde eu ia anotando as coisas. Então, tipo, ai, fulano viajou de uma igreja pra outra pra fazer não sei o que e chegou lá e tava acontecendo o caos. Eu anoto isso no post-it porque isso vai ser importante pro desenvolvimento de algumas coisas ali da história. Então, ó, aqui tem outro post-it também, aí eu dobro assim e deixo uma pontinha pra fora. Aí eu vou deixando as pontinhas do post-it pra fora pra ver onde tá cada anotação, pra voltar, tipo, no lugar certinho que eu quero aquela informação. Então, tipo, às vezes pode parecer uma anotação muito boba, tipo, fulana falou isso pra fulano. Anota. Se é importante pra história, anota, porque depois, se você não lembrar, às vezes ainda quando você tá lendo o livro, você já não lembra do que aconteceu. Ou quando a gente tá lendo, a gente passa uma semana sem ler aquele livro e aí você precisa voltar algumas páginas. Se você tivesse anotado, você não ia precisar voltar algumas páginas. Se você não quer escrever também, porque acha que escrever vai fazer você perder tempo de leitura, você pode usar o esquema de color code, né, que são os códigos de cores. Então você tem os post-its aí coloridos e você determina que o rosa é para cenas de romance, para os casais, para interação entre os casais. Aí o verde são cenas, sei lá, tristes, coisas tristes que aconteceram. O amarelo é para desenvolvimento da história, contexto da história. E aí você não vai precisar escrever, né, resumir sobre essas coisas, mas você vai ter ali as cores separadinhas e quando você precisar de uma informação sobre qual casal que se formou nesse livro, aí você vai lá e volta no post-it rosa e você sabe qual casal que se formou naquele livro e o que eles fizeram ao longo do livro. Então, tem várias formas aí, tá? De você não estragar o livro se você não quiser anotar no próprio livro, mas também anotar no próprio livro não tem problema nenhum. Tipo, se você quiser anotar de lápis, depois você pode apagar. E por último, que ainda tem a ver com as anotações, mas não são as anotações durante a leitura, são as anotações após a leitura. Então você terminou de ler aquele livro e aí você separa um caderninho, um bloco de notas para você anotar ali com as suas palavras o que você acabou de ler, tipo, sem ler sinopse, anota mesmo as suas impressões, né, que é importante você saber o que você achou do livro. Tem livro que eu li aqui há anos e eu não sei se eu gostei ou não. Eu sei que tá ali, por exemplo, 5 estrelas, mas eu não sei por que eu dei 5 estrelas, o que aconteceu no livro pra eu dar 5 estrelas. Então, você tem esse caderno onde você registra com as suas próprias palavras o que aconteceu ali e o que você achou, vai te ajudar a lembrar disso depois também. Algumas pessoas chamam isso de Reading Journal, mas, tipo, se você pesquisar Reading Journal no YouTube, vai aparecer bastante gente que faz umas coisas muito elaboradas. Não precisa ser nada muito elaborado. Eu trouxe aqui o meu Reading Journal de 2020. Eu não lembro que ano que foi. Eu acho que foi 2020. 2021. E eu fiz um negócio assim, bem elaborado, porque eu gosto, mas eu confesso que não deu muito certo, tá? Porque essa parte artística, depois eu fui ficando com preguiça. Então eu tô só tentando achar a página aqui de algumas coisas que eu anotei. Então, por exemplo, aqui a gente tem o livro do Kenobi. Daí, tipo, você não precisa escrever uma redação sobre o que você achou do livro. São pontos, assim, bem específicos. Então, ó, tipo, aqui tem quase nada anotado. Eu coloquei os pontos positivos que eu achei no livro, os pontos negativos. Então, aqui tem pontos positivos, por exemplo, a história é objetiva, o romance é rápido, não fica aquela coisa enrolada. Ponto negativo, não entendi o que o romance que acontece ali interfere no futuro do que aconteceu ali na história. Foi o ponto negativo. Outros pontos negativos, começo arrastado, tem muitos personagens, é difícil de ficar lembrando de todo mundo. Ponto positivo,
explicou bem o passado do personagem, então a gente conhece ele ali bastante antes dele chegar naquele ponto da história. E aqui eu escrevi, tipo, um negócio bem resumido do que acontece no livro. Tipo, eu não escrevi a página inteira do resumo do livro. Então eu coloquei: então, quando Kenobi vai a Tatooine deixar o bebê Luke com uma família segura, ele fica por lá e acaba se envolvendo com alguns colonos na disputa por água e acaba descobrindo que tem muito mais coisa acontecendo. Básico. Básico. Resumo básico do que tá acontecendo. Os pontos positivos, os pontos negativos. E só. Entendeu? Você não precisa escrever uma redação de 45 linhas. Aqui, por exemplo, sobre Mal Flanders, eu escrevi mais porque foi um livro que me instigou mais a escrever. E a pesquisar também. Tem livros que vão te deixar instigado a pesquisar. Então eu sugiro também que você pesquise. Se você ficar curioso sobre alguma coisa no livro, se for um livro que usa fatos históricos para construir a história, vale a pena pesquisar, porque você vai se envolver mais com o livro e ainda vai aprender coisas ali por fora do livro. Então foi o que aconteceu com Mal Flanders. Mal Flanders foi inspirado em uma personagem real, então eu fui atrás de saber quem foi a Mal Flanders da vida real e acabei fazendo várias anotações sobre isso. Então assim, tente manter um caderninho aí para você fazer as suas anotações sobre suas impressões de leitura, para você, né, se envolver mais com as histórias e lembrar do que você leu. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que tenha ajudado. Se você tiver mais alguma que possa complementar esse vídeo, deixa aqui nos comentários, vamos transformar esse vídeo numa lista enorme de dicas pro pessoal aí de memória fraca, eu me incluo nessa. Eu vou ficando por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo e tchau!